pode servir para ser alvos secundários de uma vida aqui na terra. Tudo bem, como eu disse, são coisas boas. Se temos objetivos errados, nós vamos nos frustrar à toa. Então, um se frustra porque não consegue dar o conforto que sonhou para a família. O outro se frustra porque não conseguiu ser o grande profissional que ele queria. Mas essas coisas nunca deveriam ser os seus objetivos em si de vida. Então, se tivermos de nos frustrar, frustremo-nos pelo menos pelo motivo correto. Aí já é diferente. Já é uma frustração válida, que vale a pena o sofrimento, porque frustração é um grande sofrimento. Ou seja, se você há de ser frustrado, que seja, sabe por quê? Porque você não consegue viver de tal forma que Deus está sendo glorificado na sua vida. Este é o objetivo. O não alcance dele deve gerar frustração, e esse é o tipo da frustração boa, saudável, porque está mostrando e indicando que você não está cumprindo o objetivo principal na sua vida. Aí pode se frustrar à vontade, pode morrer de frustrado. Literalmente, pode morrer de frustrado. Pode ir para o túmulo de frustrado. No leito de morte, muitas palavras dos seus lábios. Eu morro um homem frustrado. Eu morro uma mulher frustrada. Por quê? Porque eu não consegui que Deus fosse glorificado na minha vida. Amém. Se frustra meu irmãozinho, e Deus tem misericórdia da sua alma. E se ele é irmãozinho, vai para o céu, né? Mas está certo em estar frustrado, porque de fato o grande objetivo da vida dele era glorificar a Deus. E Pedro diz aqui, embaixo do grande item, como já comentei, glorificar a Deus aqui, como? Proclamando as virtudes de Deus. Proclamando como? Eu diria de duas formas. Primeira, diretamente com a boca, falando. Veja aqui Salmo 111, que eu vou ler inteiro, são 10 versículos, e não vou explicar muito não, mas eu uso apenas como um reforço, citando um exemplo de alguém extremamente dedicado em proclamar as virtudes de Deus. Salmo 111. Observe o que esse homem vai dizer de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Detalhe aí, consideradas por todos que se comprazem nelas, não é por qualquer um ser humano, não. Os outros não estão nem aí para as obras de Deus. Curioso que ele afunila aqui. Ele qualifica o tipo de gente que acha que as obras do Senhor são grandes. Os que se comprazem nelas. Continua. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são para eles, para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. É impressionante a quantidade de informação que esse homem conseguiu transmitir em 10 versos. Sobre os atributos de Deus eu contei aqui.
glorioso, tem majestade, justo, benigno, misericordioso, sustentador, fiel, imutável, reto, redentor, santo, poderoso. 12 atributos de Deus. Isso é que é proclamar as virtudes de Deus. Quanto às obras de Deus, ele não falou só nas virtudes de Deus, não, ele falou nas obras de Deus. E ele disse que Deus é criador de grandes e memoráveis obras, que servem de prazer a muitos, nós inclusive, crentes, graças a Deus. Diz que Deus gosta de manifestar ao seu povo as suas obras, ele tem prazer nisso, ele dá herança ao seu povo. Diz que ele tomou a iniciativa de fazer uma aliança redentora, então é um Deus salvador, um Deus que salva, que redime eternamente o seu povo. Então, com um Deus desse, o salmista não poderia deixar de ser sinceramente grato, versículo 1, renderei graças ao Senhor, e de temê-lo e louvá-lo, como ele disse no final, no versículo 10. Então, é óbvia a exortação aqui, acostume-se a falar das virtudes de Deus, isso o agrada. Eu sei que pode parecer muito cafuna, muito deslocado, muito sem graça, muito piedoso demais, para não dizer piegas, até para crentes às vezes, estranho que seja, você falar, puxa vida, Deus é maravilhoso, veja o que Ele fez para mim. Oh Deus fiel, rapaz, que Deus fiel, que foi, rapaz? Foi isso, ou então, não foi nada em especial, mas o fato de ter me garantido salvação, e eu tenho certeza que eu vou, Ele colocou no meu coração. Mas você sabe que foi Deus que colocou no seu coração? Porque Ele diz que o Espírito Santo habita em mim. Só isso. Glorifica a Deus, fala de Deus. É muito bom ter um Deus desse como? Que está presente comigo o tempo todo, que habita em mim, que me salvou de uma perdição eterna. É bom demais. Haja coragem, muitas vezes, para um crente dizer uma simples frase dessa, em meio a colegas, em meio a companheiros de trabalho, hostis a Deus, que vão olhar para você assim, uns com desprezo, outros com gozação, outros com raiva, outros com pena. Ninguém gosta de ser desprezado, de ser sentido pena, de ter raiva por você, ninguém gosta, especialmente quando isso pega mal para o seu nível espiritual, cultural, educacional, acadêmico, empresarial, seja do que for. O que vão pensar de mim em pleno século 21, ficar dizendo essas coisinhas de Deus, que qualquer pessoa que abre a Bíblia e lê e fica decorando e diz aí, né? Tudo bem. Pedro diz, ele fez um bocado de coisa em nossas vidas para você proclamar as virtudes dele. E ele quer saber se é cafona, se é piega, se é... não interessa, proclame. Nós estamos ruins nisso. Agora isso agrada tremendamente, porque cumpre o objetivo básico pelo qual nós estamos aqui, glorificá-lo. E há o aspecto também de glorificá-lo indiretamente. Eu falei diretamente com a boca, citei o Salmo 111, e indiretamente vivendo, como o próprio Pedro disse no capítulo 1, onde nós estamos, quer dizer, no primeiro livro de Pedro, onde nós estamos, capítulo 2, onde nós estamos, versículo 12, ou seja, daqui a 2 versículos, está 2 versículos diante de onde nós estamos agora. Então, breve eu vou pregar sobre isto, mas só adiantando. 1 Pedro 2 e 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios é não crentes. Aqui. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então há uma forma de proclamar
as virtudes de Deus. Como? Vivendo. Um provérbio, um ditado muito conhecido, muito clássico, talvez até um pouco chavão já virou, mas como é? As tuas obras falam tão alto que eu não consigo ouvir o que tu estás dizendo. Dá o que pensar. Está falando o quê? Jesus Cristo, Salvador, crente, tu é crente? Sou. Como é? Eu não estou ouvindo direito, não tem. Tem uma coisa na linha aqui, porque o teu comportamento, a tua atitude, a tua vida fala tão alto que eu não estou ouvindo as tuas palavras. Elas são secundárias e terminam sendo mesmo. Muito bem, voltando. O crente de uma vida bonita é uma vitrine ambulante das virtudes de Deus. E agora está aqui o título da pregação: vitrine ambulante. Aquele que transmite as virtudes de Deus pela sua vida é uma vitrine para todo mundo olhar. Que coisa bonita. Vamos continuar. Observem que Pedro não disse assim: a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes de Deus. Ele não disse. Eu estou assumindo que é Deus, mas na realidade Pedro não disse isso. Ele qualificou Deus de uma forma que vale a pena examinar. Como? A fim de proclamar as virtudes daquele que, está falando de Deus, óbvio, mas como é que ele qualifica Deus aqui? Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em vez de enfatizar a soberania universal de Deus, o relacionamento de Deus com toda a sua criação, não, Pedro enfatiza o aspecto pessoal, a relação pessoal de Deus com o crente. Deus fez tudo isso em você para você proclamar a virtude daquele que lhe chamou. Chamou de quê? Chamou da onde? Para onde? Das trevas. Das trevas. Você vai glorificar, proclamar as virtudes de alguém que fez algo fantástico por você, que tomou a iniciativa de lhe tirar de uma situação terrível para uma situação maravilhosa. Todas essas coisas que já comentamos, sacerdócio real, nação santa e tal, e ele coloca mais um aqui através de um contraste. Antes, nas trevas. Trevas na Bíblia é o símbolo de cegueira espiritual, típico de quem vive no pecado. Quero ler Isaías 59, de 9 em diante, só para ter uma ideia de como é que a Bíblia trata uma situação de pecado. Isaías 59, 9 a 13. Refere-se ao povo judeu, nas palavras do profeta Isaías, mas obviamente podemos aplicar para qualquer ser humano que está nessa situação. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como as pombas. Esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões, ele explica porque tanta treva. As nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor,
o retirarmos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Trevas, é assim que vive o pecador sem Cristo. E agora, luz, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na Bíblia, luz é o contrário com relação às trevas. É símbolo de visão espiritual, típico de quem foi salvo e agora vive na presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Estou citando apenas uma passagem de cada para mostrar a questão das trevas e da luz. Tem muitas passagens que mostram isso. Então, 2 Coríntios 4 e 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você tem falado das coisas de Deus? Pergunto de novo. Agora, dentro da lembrança de que você andava como cego ao meio-dia, apalpando as paredes, no sentido de que você não tinha visão espiritual, e agora você está na luz de Cristo. Eu acho muito difícil um cego, ao lado de outros cegos, colegas de infortúnio, de repente enxergar e ver a maravilha da natureza ao seu redor e não sair feito doido, falando alto, alegre, pulando. Vocês não podem imaginar o que eu estou vendo, gente, é bom demais, é incrível. Venha para essa situação, venha enxergar também. Se os colegas cegos não tivessem condição nenhuma e nenhum tipo de esperança, seria malvadeza, né? Seria malvadeza. Enxergue também. Acontece que Cristo veio ao mundo morrer e morreu, ressuscitar, ressuscitou e voltou para o céu para dar essa esperança e nos não somente permitir, mas mandar que façamos esse convite aos ex-colegas cegos.